Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite a todos, a paz, que Deus abençoe você ricamente, que está aí na sua casa, juntamente com a sua família, celebrando a Deus, celebrando ao Cristo vivo. Meu nome é Andréa, eu sou uma das ministras dessa casa, tenho a honra hoje de estar ministrando. E hoje, Dia das Mães, eu quero mandar um abraço para todas as mães que estão me assistindo, em especial aos meus filhos, Fernanda e Mateus, que está longe. Que Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Bom, então, vamos lá. Nós estamos no mês de maio, e nós estamos nesse mês sendo ministrados pelo Espírito Santo que atua como fogo dentro de nós, queimando tudo, consumindo tudo. E para nós começarmos então, eu gostaria de você aí na sua casa, juntamente com a sua família, abrisse a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28 e 29. Que diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Nós já temos sido ministrados aqui que o Espírito Santo atua dentro de nós como um fogo que consome tudo que não agrada a Deus. Que o Espírito Santo atua dentro de nós, nos lapidando, nos refinando, para que nós sejamos santificados em Deus. E eu quero falar que dentro das atuações do Espírito Santo, o Espírito Santo esteve sempre. O Espírito Santo sempre esteve com Deus Pai e Jesus desde a fundação do mundo. Que muitos pensam que o Espírito Santo começou a atuar quando no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, e aí ele começou a atuar. Mas o Espírito Santo faz parte da Trindade, e ele sempre atuou com Deus e com Jesus, o Filho, desde a fundação do mundo. E eu quero passar aqui algumas passagens, alguns exemplos, para que vocês possam ver e entender a atuação do Espírito Santo lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não vivia dentro das pessoas, como hoje. Nós temos o privilégio de carregarmos, nós temos o privilégio de portarmos o Espírito Santo dentro de nós, de carregarmos o Espírito Santo dentro de nós. Mas não foi sempre assim. No Velho Testamento, Deus escolhia algumas pessoas com um propósito, com uma tarefa definida, e Deus capacitava, dava habilidade, falava, inspirava essa pessoa. E a gente vê o Espírito Santo atuando como fogo. Quando era feito um altar e colocado ali um sacrifício, né, pelo sacerdote, então o fogo de Deus descia sobre aquele sacrifício, queimando, mostrando, sinalizando que Deus havia recebido o sacrifício. Então era um fogo consumidor.
nós vemos também o Espírito Santo na presença, representando como óleo. Então, toda vez que era derramado um óleo sobre a cabeça de alguém, ali representava a presença, a unção do Espírito Santo. E se fazia muito isso nos reis e sacerdotes. A gente vê Samuel derramando o óleo sobre a cabeça de Davi, no meio dos irmãos dele, ungindo Davi como rei de Israel, o escolhido de Deus. Nós vemos também que o fogo de Deus é um fogo consumidor, é um fogo de juízo. Então a gente vê lá em Sodoma, quando Deus manda labaredas de fogo para destruir Sodoma e Gomorra, é um fogo de juízo, porque o Espírito Santo atua de forma que ele não tolera, ele abomina o pecado. Então nós vemos várias representações no Velho Testamento da atuação do Espírito Santo como fogo. Também a gente vê lá no Velho Testamento a coluna de fogo acompanhando o povo de Israel durante a travessia no deserto. Aquela coluna de fogo que guiava, que aquecia o povo no deserto. Era a presença de Deus guiando, guardando o seu povo. Então a gente vê muitas manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento, na presença do fogo, certo? E no Novo Testamento, a gente vê, né, o Espírito Santo na forma de uma pomba. Quando Jesus entra no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, abre os céus e desce uma pomba, né? E aquela voz: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Essa pomba era o Espírito Santo que repousava sobre Jesus, o Filho de Deus. E o próprio João Batista, quando vê isso, João Batista fala: eu vos batizo com água, mas este que está vindo aí, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, este vos batizará com fogo. E aí nós vemos a atuação do Espírito Santo pela primeira vez no Novo Testamento como fogo no dia de Pentecostes, onde os discípulos, né, eles estão ali no cenáculo e vem um vento veemente, um vento já anunciando a vinda do Espírito Santo, e vê-se ali labaredas, línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. E nós sabemos que a partir desse dia, nenhum mais daqueles apóstolos foram mais os mesmos. Nenhum deles. Agora eles portavam, eles carregavam o Espírito de Deus dentro deles. E aí, nós vemos que isso aí era cumprimento da promessa de Cristo para a vida deles. Jesus fala assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Então era o cumprimento da promessa, caindo o fogo, línguas de fogo sobre os apóstolos e dando poder para que a partir daquele dia eles fossem testemunhas. E olha, meus irmãos, ser testemunha exige coragem, exige ousadia. Não é qualquer pessoa que aceita ser testemunha de alguma coisa. Quando há uma batida, né, algum crime, qualquer coisa, pode ter um monte de pessoas que viu aquele acontecimento, mas chega na hora de testemunhar, todo mundo não quer,
Por quê? Porque exige uma ousadia, uma coragem de você chegar diante do juiz, diante das pessoas, de quem quer que seja, e falar categoricamente: eu vi, eu ouvi, eu estava lá. Isso aí é muito sério. Então, Deus nos deu o poder para sermos testemunhas. Testemunhas. E testemunho é uma palavra grega que tem a raiz, que tem a sua raiz, vem do vocábulo mártir. Então, a palavra testemunha é uma palavra grega que tem a sua raiz no vocábulo mártir. E nós sabemos que para ser mártir, né, para sofrer o martírio, ela envolve renúncia. Então, uma pessoa, para ser testemunha, envolve renúncia do seu eu. E ser mártir de Cristo envolve renúncia do seu eu. Você tem que matar o seu eu, você tem que matar a sua alma, você tem que matar a sua vontade, o seu achismo, para ser uma testemunha viva de Cristo. Como os apóstolos lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 20, diz assim: nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Se nós vimos e nós ouvimos, nós estivemos lá, nós vivemos aquilo. Então, quando nós somos testemunhas de Cristo, nós estamos afirmando que eu vi, eu ouvi, eu vivi isso que eu estou pregando. Eu vivi essa vida que Cristo tem para cada um de nós. Então, isso é ser testemunha. Isso é ser testemunha. É você renunciar o seu eu e agora é Cristo vive em mim. Então eu vou testemunhar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho vivido com Cristo. Eu tenho experimentado, como a música que o Alan cantou agora, que é letra e autoria do apóstolo Cristiano. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, mas caminhar com Cristo, ser testemunha de Cristo, é muito mais do que ouvir, do que falar. É viver que Ele é a verdade. E nós que temos essa chama dentro do nosso peito, né? Que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E vale lembrar que o dia de Pentecostes era uma festa judaica que já acontecia, meus irmãos. Então as pessoas acham que a descida do Espírito Santo desceu e inaugurou o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes já existia desde o Velho Testamento. Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, inaugurando assim a morada de Cristo em mim, em você. Nós agora carregamos, nós portamos essa chama. Como o apóstolo Cristiano disse em um de seus livros, nós tabernaculamos o Espírito de Deus. Nós somos agora um tabernáculo vivo, onde a glória de Deus vive constantemente. O povo de Israel, eles andavam, e quando era necessário oferecer sacrifício, prestar culto a Deus, eles paravam, a nuvem parava, e eles paravam, acampavam, armavam o tabernáculo, o sacerdote oferecia sacrifícios, e a glória de Deus baixava. Acabou isso, juntava, desmontava o tabernáculo e seguiam viagem. Hoje nós somos um tabernáculo vivo. Nós vamos para todos os lugares. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Deus.
E nós carregamos, nós tabernaculamos, né? Somos tabernáculos vivos, nós abrigamos o Espírito e a glória de Deus em nossa vida. Amém? E nós somos o altar. E nós, de acordo com o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, nós somos o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício vivo. Nós somos o altar, a nossa vida é o altar e nós somos o sacrifício vivo. E o fogo precisa queimar. E o fogo precisa queimar em mim, que sou o sacrifício vivo, para que eu seja aceito. Assim como o fogo descia do céu e queimava o sacrifício do sacerdote, o fogo precisa arder continuamente no meu altar. Queimar eu, que sou um sacrifício vivo, para que eu possa ser aceita por Deus. E como é diferente, meus irmãos, e como é diferente uma pessoa que porta, que carrega a presença, o fogo, a chama do Espírito dentro de você. Como é diferente. Não fica só em palavras, não fica só num blá blá blá, num sino que parece que só blém, blém, mas que não tem poder nenhum, não tem unção nenhum, não transforma nada, não muda nada. Passa-se os anos e continua tudo a mesma coisa. Diferente daquela pessoa que porta o Espírito Santo, a chama, o fogo do Espírito Santo dentro de si. É totalmente diferente. E ter esse fogo ardendo dentro do peito, esse fogo dentro do nosso peito queimando, não dá para explicar, é inexplicável isso. Mas eu digo uma coisa, esse fogo, ele nos impele a sermos apaixonados por Deus. E pelo seu reino, e por tudo que diz respeito a Deus. Nos impele. É algo que queima aqui, sabe? Alguma coisa que queima, é uma coisa na barriga, é algo que não me deixa, me impele a ser apaixonado por Deus e me impede de desagradar a Deus. Então, meu irmão, se você não é apaixonado pelas coisas de Deus, se você não é apaixonado em agradar o Senhor, o seu fogo deve estar bem baixinho, sua chama deve estar bem baixinha. Se você não é impedido de fazer coisas que desagradam a Deus, a sua chama está fraquinha. E eu digo, irmãos, que o Espírito Santo dentro de nós, qual é a função do Espírito Santo dentro de nós, como essa chama, como esse fogo consumidor? É para nos dar a visão, para nos dar a paixão e para nos dar a atuação de Cristo. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho a visão de Deus. Eu enxergo longe, eu enxergo por cima. Eu tenho a paixão. Eu tenho a paixão de viver. Eu tenho a paixão em expressar esse Cristo vivo, esse Cristo maravilhoso. E eu atuo como esse Cristo. Como eu disse, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu tenho a visão, eu tenho a paixão e eu tenho a atuação de Cristo dentro de mim. Porque esse é o papel do Espírito Santo dentro de mim. É me dar a natureza, o caráter de Cristo. E como
hoje é Dia das Mães, eu queria dirigir uma palavra rápida, uma parte da palavra para vocês, mães. Estamos falando de fogo, da atuação do Espírito Santo, mas eu não poderia deixar de falar hoje de mães. Mas eu não quero falar aquela palavra romântica, né? Que você é uma guerreira, você é uma batalhadora, que você é protetora, que você é leoa, que uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu quero falar para você, mãe, que está me ouvindo, que você precisa ser uma mãe que carrega o fogo de Cristo em sua vida. Nós precisamos de mães que se levantem, mães que têm visão, mães que têm paixão, mães que atuam com o caráter, com a natureza de Cristo sobre a vida de seus filhos. E nós estamos muito carentes hoje, meus irmãos. Por isso nós estamos no mundo que nós estamos. Porque parte disso, eu trago isso para mim, porque eu sou também mulher, eu sou também mãe. Eu trago para mim, eu chamo essa responsabilidade para mim também. Grande parte do mundo estar do jeito que está, porque muitas mães foram omissas na criação dos seus filhos, omissa em ensinar o que é certo. Nós precisamos de mães fortes, mães dispostas a criar filhos maduros prontos para cumprir o propósito de Deus. E aí eu quero só passear aqui pela Bíblia e falar de algumas mães. E eu vou falar para você que está aí e falar assim: poxa vida, mas eu não sou mãe, eu não tenho filho. Mas, minha irmã, minha amiga, você pode não ter filhos biológicos, mas com certeza você tem filhos espirituais. Você tem filhos espirituais. Aquele que você se preocupa, que você ora, que você ajuda, que você ensina, que você discipula. Então ele é teu filho também. Não é biológico, mas é espiritual. Então você também é uma mãe. E aí eu quero falar de algumas mães aqui. Joquebede. Para quem não sabe, né, a gente fala assim, parece que para nós é tão comum, né, Joquebede, mas tem pessoas que não sabem quem foi Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Aquela mulher ousada, aquela mulher sábia, que se arriscou, que enfrentou o perigo e colocou o seu filho, Moisés, num cestinho e colocou no rio. E falou: vai. Porque a ordem era matar. Todas as parteiras tinham que matar os meninos, filhos de egípcias, de hebreias que nasciam. Então, a ordem de Faraó era matar. Então, Joquebede, quando deu a luz a Moisés, ela pegou aquele bebezinho, colocou num cesto e colocou no rio e falou: alguém vai achar ele e vai criá-lo. E assim aconteceu. A filha, uns falam irmã, de Faraó, achou o bebezinho e criou, pegou o Moisés e chamou Joquebede para amamentar, para criar. Olha como é que Deus é tremendo. Sabe por que Joquebede fez isso, enfrentou tudo isso? Porque Joquebede já via o seu filho lá no futuro. Ela já sabia que aquele menino tinha um propósito, tinha um plano na vida dele. Ela já visualizou isso lá. Então, mãe, visualize o seu filho daqui a anos. Não importa as condições agora,
mas eu não tenho dinheiro para dar um estudo bom para ele. Nossa, ele não é muito dado ao estudo. Deixa isso, esquece isso. Visualiza, olha que o seu filho é promessa de Deus, é bênção, é herança. E olha lá na frente, o grande homem que ele será. Não olha para as situações agora, atuais. Não. Olha para o que ele vai ser. O que Deus vai fazer dele. Nós vemos também Ana, aquela mulher que era estéril. Ela era estéril e ela vai ao templo, chora, pede para Deus, para que Deus dê um filho para ela. Porque era humilhante para uma mulher naquela época ser estéril, não ter filho. E ela faz um voto a Deus. Deus, se o Senhor me der um filho, quando ele estiver grandinho, ele estiver desmamado, eu vou trazer aqui na tua casa. E ele vai ser criado aqui na casa. E Deus dá o filho, Samuel, profeta, juiz, grande homem. E ela, no tempo certo, quando ela desmama o menino, ela leva até o templo para o menino crescer ali. Mães, entrega o seu filho, não fica segurando ele. Tem mãe que parece que quer colocar o filho numa redoma. Eu já fui mãe de pequenininho, gente. Quer colocar o filho numa redoma. Não faz isso, não faz aquilo, não vai ali, não vai ali. E, sabe, aquela criança cresce ali, sempre debaixo das asas. Deixa o seu filho ter as próprias experiências com Deus. Deixa ele crescer, deixa ele ser forjado por Deus nas suas próprias experiências. Mas eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Mãe, você não fez? Você não foi? Você não entrou por esses caminhos? Não deu as suas cabeçadas? Deu. Deixa que ele também vai entrar pelos seus caminhos, vai dar as suas cabeçadas. Mas ele volta. Você tem que confiar no ensino que você deu para ele. Você tem que confiar na base que você deu para ele. Você falou, você ensinou, você orou, você discipulou. Está tudo guardadinho dentro dele. Não foi esquecido não. E no tempo certo você vai ver. Ele volta, ele lembra. Mas deixa ele ter suas próprias experiências com Deus. Deus precisa trabalhar na vida dele, sem que você esteja sempre atravessando o caminho de Deus. Temos também Rispa, no Velho Testamento, uma mulher que teve 2 filhos do rei Saul. E num dado momento Davi manda matar todo mundo. Todos os soldados lá, todos os rebeldes lá. E acabou matando esses 2 filhos de Saul, sem saber que eram filhos de Saul. Davi mata todos, 7 homens. Matou todos os 7 homens lá. E Rispa, aquela mãe zelosa, aquela mãe amorosa, aquela mãe que tinha a promessa dentro dela, que os seus filhos eram filhos de rei. Então eles mereciam honra. E quando ela vê os seus 2 filhos mortos, sabe o que ela faz? Você pensa que ela vai para casa e chora? Ela fica ali dia e noite, guardando o corpo do seu filho, dos seus filhos. Ela fica com um lenço, abanando, enxotando as aves, os urubus, os abutres que queriam vir e comer a carne dos seus filhos. E ela fica enxotando. Não, aqui você não vai. Até que Davi sabe dessa história, dessa mulher que estava lá há dias guardando o corpo de seus filhos, enxotando os abutres. E Davi foi procurar saber. E Davi se comove com aquela história e descobre que aqueles 2 filhos dela eram filhos de Saul. E aí Davi fala: opa,
eles são filhos de rei. Tragam eles e vamos dar um funeral à altura para eles. E eles são trazidos e é dado um funeral para aqueles 2 homens, filhos de Saul e filhos de Rispa. Mas isso por quê? Porque a mãe lutou, guardou. Então, minha amiga, se você tem filhos que para você estão perdidos, que para você estão mortos espiritualmente, não abandone, não desista deles, não desista deles. Fique continuamente balançando o lenço para que nenhum abutre venha e coma os seus filhos. Não permita isso. Lute por eles. Ore por eles. E você pode falar assim, mas eu oro, eu luto, eu falo, eles não querem me ouvir, não querem nem saber, me zombam. Então, minha irmã, faça somente uma coisa: expresse o amor de Cristo sobre a vida dele. Tão somente isso. Tão somente isso. Expresse o amor de Cristo sobre a vida deles. Mas não desista. Não desista. Nós vemos também no Novo Testamento, Eunice. Eunice foi mãe de Timóteo. Timóteo, que com 16, 17 anos, seguiu a Paulo. Foi um discípulo de Paulo. E ela deixou ir. Sabe por quê? Aquilo que eu falei, deixa o seu filho ter as próprias experiências com Deus. Não queira guardá-lo, não queira ninhar debaixo das suas asas e fazer com que ele viva os teus sonhos, com que ele viva a tua vida. Ele é um indivíduo, ele é um ser único. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Ele é único para Deus. Ele é um indivíduo único para Deus. E ele tem que viver a vida dele com Deus. De forma que ele vai ser forjado, ele vai ser trabalhado por Deus. Assim como você foi. E tem tantas outras mulheres na Bíblia que foram mães zelosas, mães que arriscaram sua vida, mas que não foi dado nome para elas. A gente vê a mãe de Sansão. A mãe de Sansão diz que um anjo chegou até ela e deu todas as orientações que ela ia ter um filho, de como que ela tinha que criar esse filho. E ela fez isso, tudo ela fez. E não é falado o nome dela, só fala que ela foi falar com o seu marido Manoá. Mas não fala o nome dela. A gente vê a viúva de Serepta, quando o profeta chega lá, e a viúva estava lá com o seu filho, pronta para morrer, só tinha um punhadinho de farinha, pronta para morrer. E o profeta fala assim, vai, faz um bolo e traz primeiro para mim. E ela foi e fez, e trouxe primeiro o bolo para o profeta. Ela obedeceu, porque ela sabia o princípio da primícia. Ela sabia que quem estava falando com ela era um profeta de Deus. Mas não fala o nome dessa viúva que estava ali, junto com o seu filho, cuidando da casa. Tem a mãe daquela endemoniada, que chega até Jesus e suplica para ele, para que vá lá curar, vá lá libertar sua filha que estava endemoniada. E Jesus diz que ele não poderia tirar o pão. Parece que Jesus foi assim, mau, cruel. Mas não, Jesus estava querendo provar a fé daquela mulher. Até onde ia a fé daquela mulher? O amor pela filha daquela mulher. E ele fala, não é lícito, não é certo eu tirar pão da boca dos filhos, né, que são os israelitas, e dar para os gentios, dar para os cães, porque
todo aquele que não era judeu era chamado de cão, cachorro. E Deus fala isso para ela. Palavra dura, né? Não é lícito que eu tire o pão dos filhos e dê aos cães. E ela vira para o Senhor e fala assim: ah, Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uau! Jesus falou: nunca foi visto uma fé como a sua. Não tem nome essa mulher que, num ato de humildade, foi pedir pela sua filha. Temos também a mãe daquele menino, que houve o maior milagre da multiplicação. Aquele menino que tinha 5 pães e 3 peixinhos. Aquele menino tinha mãe, com certeza. E quem é que arrumou o lanche dele? Colocou lá 5 pães e 3 peixinhos. E sabe que um pão lá, dos judeus lá, um pão de cevada, dava para comer 4 pessoas da família. Era um pão grande, era um pão bom. E aquela mulher colocou 5 pães e 3 peixinhos. Ela poderia ter colocado um pão e um peixinho só, que o menino ia comer, se fartar. Mas ela colocou 5 pães e 3 peixinhos. Sabe por quê? Porque era uma mãe generosa. Ela falou: meu filho, ele é determinado, ele vai andar atrás desse Jesus para baixo e para cima. Ele é determinado. E, com certeza, ele vai estar junto com os amigos. Sabe-se lá, se os amigos vão levar comida, eu vou colocar um pouco mais de comida para o meu filho repartir. Mãe generosa. Mãe generosa. E o menino foi e deu os pães e os peixes, e ninguém pediu. Não pense não que alguém chegou e falou: olha, alguém tem aí comida, alguém tem pão, alguém tem peixe aí para dar. Não, ele ouviu a conversa de Jesus e os discípulos lá, que tinha muita gente. Como é que nós vamos agora alimentar esse povo? Não tem nada, não tem lugar aqui perto para comprar nada. Ele ouviu a conversa e ele pegou prontamente, sem ninguém pedir, falou: olha, eu tenho aqui, ó, esses 5 pães e esses 3 peixinhos que a minha mãe colocou, se servir para alguma coisa. Esse menino tem uma mãe. Então, tantas mães na Bíblia, que não são, né, são mães anônimas, que fizeram e não se importaram em aparecer. Quantas mães querem aparecer mais que os filhos? Quantas mães querem aparecer mais que os filhos? Se esquecem que o seu filho é flecha. Você é plataforma. Você é plataforma de lançamento para o seu filho. Então o seu filho vai muito mais além, muito mais longe que você. Muito mais longe. E amém. Glória a Deus por isso. Não precisa ficar enciumada. Puxa vida, prega melhor que eu, canta melhor que eu. Puxa vida. Amém. Amém. É sinal que você é uma árvore boa. Você deu um fruto bom. Sinal que a sua flecha, sinal que a sua plataforma é uma plataforma de força, que lançou a sua flecha para longe. Amém, irmãos? E por fim, nós temos Maria. Maria, a mãe de Jesus, que ela não quis, ela não se preocupou, ela não se preocupou com a sua reputação, ela não se preocupou com a sua reputação, o que iam falar dela quando o anjo apareceu e falou que ela iria ficar grávida de Jesus. Ela poderia falar: não, mas espera aí, anjo, espera aí, o que vão falar de mim? Eu nem ainda me casei com José, eu nem me deitei com ele, como agora vou parecer grávida? Ela tão somente falou: cumpra-se em mim a tua
vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Minhas irmãs, quantas vezes a gente briga com o filho da gente, né? Porque é a nossa imagem que está sendo exposta. É a nossa imagem que está em questão. Então a gente fala assim, poxa, você tem que falar com ele, você tem que fazer isso, porque senão o que ela vai pensar de mim? O que o pastor vai pensar de mim? O que a professora vai pensar de mim? Você fazendo desse jeito, sendo desse jeito? Minha irmã, não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe com a sua reputação. Deixa o seu filho ser ele mesmo. E ele vai aprender. E ele vai aprender. Eu vejo muitas mães falando assim, eu ensino. Eu falo. Mas não aprende. Eu já falei 10 vezes, mas não aprende. Aprende sim. Aprende sim. Você é a prova disso. Que aprende. Sua mãe com certeza falou várias e várias vezes para você. Não faz isso. Não fala isso. Come com a boca fechada. Seja educado. Fala obrigado. Pede com licença. Quantas e quantas vezes a sua mãe falou? Dezenas e dezenas de vezes. E olha o que aconteceu. Está aí. Você, uma mulher educada, uma mulher inteligente, uma mulher agradável, uma mulher que sabe se comportar. Então valeu. Você ouviu. Você ouviu. Então, da mesma forma, continue fazendo o seu trabalho, continue ensinando, continue educando, continue falando, continue brigando, insistindo, que ele vai aprender. Ele vai aprender. Pode ter certeza disso. Você vai ver que homem educado, que mulher educada, ele se tornou. Que homem estudioso, que mulher estudiosa, que homem determinado, valente, honesto, ele se tornou. Por quê? Porque você educou, você insistiu, você falou, você cobrou, você falou dezenas e dezenas de vezes. Vai dar certo. Você vai ver. E aí, meus irmãos, isso tudo são mães que carregam o fogo. Mães que vencem desafios, mães que correm risco, correm perigo. São mães que arde dentro do peito a chama do Espírito Santo. E a fogueira, né? O fogo não pode se apagar. Não pode se apagar. E a gente tende muito a ir se apagando. A ir se apagando e a se apagando. Quantas palavras nós ouvimos? Quantas promessas de Deus nós ouvimos? Promessas sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa. Quantas promessas, quantas palavras de Deus para a nossa vida. Quantas palavras foram dadas sobre a cidade de Taubaté, terra de adoradores. Quantas palavras foram dadas sobre o Brasil, nossa nação, sobre o mundo. E a gente ouve essas palavras, e a gente se alegra na hora, a gente grita, a gente louva, a gente vibra, mas passou alguns dias, a gente esquece. E aí o fogo vai se apagando. Nós somos assim. Nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Sabe, na casa da gente, a gente é capaz, meus irmãos, de conviver com uma luz queimada durante dias, meses. A luz queima. A gente fala, tá bom.
o cômodo aqui está aceso, dá para iluminar aqui. Eu nem uso esse quarto tanto, e a gente fica dias com aquela luz apagada. Torneira pingando, aquele, sabe? E a gente convive com aquilo. De vez em quando a gente vai lá, bota um pano, amarra um pano ali, faz uma gambiarra. Ou então eu já fiz isso, para não ficar caindo na água ou no lugar e fazendo aquele barulho, né? Eu coloco um pano. Acho que você também já fez isso. Coloca um pano, porque daí a gota cai e não faz barulho. Não faz barulho. E a gente convive com isso, com essa torneira pingando, com uma parede descascada. Não tem problema. Quando der, eu arrumo. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Porque nós somos preguiçosos. Nós gostamos de viver na zona de conforto. Arrumar, trocar lâmpada, trocar a torneira pingando, chamar pedreiro, raspar, comprar material, fazer poeira, fazer sujeira, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então deixa como está. Deixa quieto. Deixa quieto. Nós temos essa tendência de deixar quieto. Isso é um espírito. Isso é um espírito que vem sobre a nossa vida para nos paralisar, que nos impede de avançar. Isso acontece muito com o Brasil. Então a gente acaba se conformando, sabe? A gente acaba aceitando e achando tudo bem. A política, esse governo, a corrupção, o casamento mais ou menos meia boca. A gente se acostuma com isso e acha que tá bom, vamos empurrando. Ah, política está assim mesmo, é tudo uns ladrões mesmo, a corrupção. Sabe por quê? Porque isso nos dá trabalho. Nos dá trabalho levantar como uma voz profética. Sabe? Dá trabalho nos colocarmos na brecha. Dá trabalho. Dá trabalho. Então a gente prefere ficar na mesmice. Na zona de conforto, tá bom. Sabe aquela coisa? O bom é inimigo do melhor? E é mesmo. O bom é inimigo do melhor. Então, minha amiga, meus amigos, meus irmãos que estão nos assistindo aí pela TV Rica, não deixe esse fogo apagar. Traz a lembrança, como o profeta Jeremias falou, traz a lembrança, tudo aquilo que te dá esperança. Cante, declame, coloque na sua geladeira as promessas de Deus, para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos, para a nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Coloque cartazes, para você não se esquecer de todas as promessas, de todas as palavras liberadas sobre nós, porque é isso que vai manter a chama, o fogo aceso diante do altar. Lá em Levítico, no capítulo 6 e 12, eu não vou ler, mas diz assim, que o fogo tem que arder continuamente. O sacerdote, ele era incumbido de toda vez que o fogo, a chama tivesse abaixando, acalmando, ficando pouca, ele tinha que colocar lenha. Por quê? Porque o altar, o fogo, sempre tinha que estar queimando. E é isso, meus irmãos, que tem que acontecer conosco, com o nosso altar. A chama tem que estar sempre queimando. Sempre estar queimando. Então traga à sua memória tudo aquilo que lhe dá esperança. Tudo aquilo que lhe dá esperança, traga agora. Feche seus olhos aí na sua casa.
Feche os seus olhos aí na sua casa. Lembra das promessas que Deus falou sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu marido, sobre a sua casa. Traga a sua lembrança, a palavra que Deus deu sobre Taubaté, que seria terra de adoradores, seria conhecida como terra de adoradores. Traga a sua mente, a sua memória, o Brasil. O Brasil. E não deixe que nada roube essa chama, esse fogo. É isso que vai te manter vivo, meus irmãos. É isso que vai te dar força para atravessar os dias difíceis, os dias maus. É isso que vai te dar força para você vencer as suas batalhas. É o fogo queimando dentro de você. Amém? Que Deus abençoe você. E lembre-se, mantenha o seu fogo aceso. Cante, clame, decrete, profetize sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida. E mantenha o fogo aceso. O fogo do Espírito Santo aceso dentro de você. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos cantar com o pastor Ezequiel. Medite na letra dessa música. Cante, traga à sua memória a bondade, a misericórdia de Deus. Traga à sua memória tudo que Deus tem feito por você, de onde você estava e onde você está, de onde Deus tirou e para onde Deus te transportou. Traga a memória, seja grato, deixa queimar dentro de você essa chama, esse fogo que consome. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.